Informamos a todos que, a partir de outubro, o nosso programa não irá ao ar às quartas-feiras, mas estão mantidos os programas de segunda, terça, quinta e sexta-feira às 18 horas. Contamos com a sua audiência. Fiquem todos na paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus a todos. Estamos começando mais um programa Viver na Palavra da Igreja Cristã. Deus é a Palavra. O programa... Por trás de todo o mal, há sempre uma ação direta ou indireta de espíritos enganadores. A fé é a moeda do reino de Deus. Você não adquire nada do reino de Deus se não depositar a fé. A libertação começa quando os espíritos enganadores saem da mente da pessoa, mas ela só se conclui quando a palavra de Deus entra nessa mente. Um programa focado nas revelações da palavra de Deus. A paz do Senhor Jesus a todos. Estamos começando mais um programa Viver na Palavra da Igreja Cristã. Deus é a Palavra. O programa focado nas revelações da palavra de Deus. E vamos, a palavra de Deus, não se engane e nem engane. Está no livro de Atos 5, vamos ler do versículo 3. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti? E vendida, não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentistes ao homem, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos o que isto ouviram. Ananias e a sua esposa Safira morreram. Não porque ficaram com o dinheiro da venda da propriedade, mas porque tentaram enganar a Deus, mentiram ao Espírito Santo. Será que não há males ou áreas mortas na nossa vida porque nós nos enganamos e tentamos enganar a Deus? Na segunda carta de Paulo aos Coríntios 13:5 diz: examine-se a si mesmo e verifique se você permanece ou não na palavra. Não encubra a transgressão, senão você nunca prosperará. É o que diz Provérbios 28:2. Se você sabe de algo que está fazendo que é errado, que contraria a palavra e contraria também a vontade de Deus, se arrependa. Peça perdão ao Senhor e abandone tal prática. Não se engane. Não tente enganar a Deus, assim como tentaram Ananias e Safira. Não se justifique. Não pense que você engana a Deus dizendo: o meu caso é diferente. Deus me entende. Deus entende e vela sobre a sua palavra. E sabe que você está enganando e tentando enganá-lo também. Ananias e Safira quiseram levar vantagem. Levar vantagem é coisa do inimigo. Não prejudique, não oprima ninguém em negócio algum também. Tentar enganar o Espírito Santo é o maior dos erros. É tolice, é ingenuidade, coisa de quem está dominado por espíritos malignos. Liberte-se, medite, reflita sobre isso e se acerte com Deus. Irmãos, algumas pessoas têm dificuldade em examinar-se a si. Examinam muitos, mas não examinam a si mesmo. E a palavra nos dá essa ordem: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então nós devemos olhar para as nossas atitudes, olhar para as nossas palavras, ficarmos atentos aos nossos pensamentos e vermos se está tudo de acordo com a palavra de Deus ou não. Se não, irmãos, se tem alguma coisa que contraria o que o Senhor dá como direção para a sua vida, deixe de lado, diga não, se arrependa, não faça mais, peça para Deus continuar te dirigindo e peça perdão e
esteja na presença de Deus. Não engane ninguém e não engane-se a si mesmo. Amém? Vamos orar. Nosso Deus, querido amado Pai, nós agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, Senhor, pela revelação para as nossas vidas, Senhor. Que possamos, Pai, deixar o engano de lado, Pai. O engano é a arma do inimigo, muitas vezes invade a nossa mente, mas nós nesse momento, Pai, nós repreendemos toda a ação dele, Pai, e tomamos posse, Pai, tomamos posse das Tuas bênçãos, da verdade, que a verdade que é Jesus, a verdade que nos liberta. Em o nome do Senhor Jesus, que possamos cada vez mais conhecer a Tua vontade, aprender sobre a Tua palavra e escolher seguir a Tua orientação, para que possamos desfrutar das Tuas bênçãos, as bênçãos que o Senhor tem preparado para aqueles que são fiéis ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, fiquem conosco para ouvir uma mensagem que foi pregada lá na nossa igreja e fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assentar sobre o trono do céu. És digno, digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assentar sobre o trono dos céus. Porque ele dizia: sai desse homem espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E lhe respondeu dizendo: Legião é meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que não o enviasse para fora daquela província. Os demônios não queriam sair daquela região, eles dominavam aquela região, tá? E andava ali passando no monte uma grande manada de porcos, né? Continua o texto aqui. E todos aqueles demônios lhe rogaram dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos nele. E Jesus logo lhe permitiu. O Senhor Jesus fazendo vontade de demônio. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar, e era quase 2.000, e afogaram-se no mar. O Senhor já tinha ordenado que saíssem. Você veja como eles são teimosos, né? Eles vendem caro a derrota. E mesmo assim eles continuavam falando. E até estavam pedindo. Primeiro disseram que eram muitos, né? E depois pediram para entrar nos porcos, né? Irmãos, o inimigo está resistindo. O Senhor já tinha ordenado. O inimigo está falando ainda. Persista na expulsão deles, porque eles fazem de tudo para não sair. E olha, suspeite quando sai fácil, porque quando sai fácil, eles acabam voltando com reforços. 7 espíritos piores, é o que diz a palavra do Senhor, né? O Senhor, ele não permitiu que eles entrassem nos porcos apenas porque eles pediram. O demônio falou: permita-nos que entremos nos porcos. E o Senhor permitiu, né? Mas o Senhor não fez a vontade daqueles demônios. Pastor, agora só confundi minha cabeça. Eles pediram, o Senhor permitiu? Não, irmãos. Isso o Senhor permitiu porque já fazia parte do plano de Deus. Já fazia parte do propósito do Senhor. Porque o demônio é astuto, irmão. O demônio é astuto. Se um endemoniado, uma pessoa endemoniada falar assim para você: orai sem cessar, você vai falar: não, eu não vou orar mais só porque o demônio mandou. Não, irmão. Se você fizer isso, você vai cair na armadilha dele. Irmão, você não tem que ser influenciado por aquilo que endemoniados, perturbados, né? E tem muitos por aí. Tem perturbados na escola, tem perturbados no serviço, tem perturbados na rua, usados pelo inimigo. Você não tem que ser afetado ou direcionar as suas ações em função daquilo que eles falam.
Você tem que obedecer à palavra do Senhor. Aconteça o que acontecer, falem o que falarem, obedeça a palavra do Senhor, siga o plano de Deus. Era isso que o Senhor Jesus estava fazendo, porque o plano de Deus contemplava um outro propósito. Veja aqui no versículo 16 e 17. E os que aquilo tinham visto contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. Irmãos, os moradores estavam pedindo para que o Senhor Jesus saísse de lá. Por quê? O Senhor Jesus libertou o rapaz, libertou a região. Por que eles pediram para que o Senhor Jesus... Por que não glorificaram o nome do Senhor pela libertação do rapaz, pela libertação da região? Por que pediram para o Senhor Jesus sair de lá? Sabe por quê? Por causa do prejuízo que eles tomaram com os porcos. Eram os porqueiros. Então entendam, o Senhor permitiu que os demônios entrassem nos porcos para tratar a ganância daqueles porqueiros. Porque o Senhor sabia que no partir do momento que eles perdessem os porcos, eles iam se rebelar falando: poxa, tivemos um prejuízo. Ou seja, os porcos, ou o lucro que os porcos davam, valiam muito mais do que a libertação do homem e a libertação da região. Irmão, tem pessoas assim, irmãos. Tem pessoas que ela não se contenta em ver uma pessoa sendo liberta, recebendo um milagre, sendo abençoada. Ela só vê o lado dela. Ela não ama o próximo como a si mesmo. Ou seja, me deu um prejuízo, eu perdi algo, fiz... Então isso é que conta para ela. Não, irmãos, não é essa a direção de Deus. Nós devemos nos alegrar. E tem alguns que falam: aquela pessoa recebeu uma grande bênção, um grande milagre. Mas não aceito isso não, porque não foi na nossa igreja. Ela tem que ser liberta na nossa igreja. Ela tem que ser curada na nossa igreja. Ela tem que prosperar na nossa igreja. Irmão, que sentimento mesquinho. Glória a Deus que ela foi curada. Glória a Deus que ela foi liberta. Glória a Deus que ela foi... Não importa em que igreja ela foi liberta. Porque quem a libertou é o Deus Todo-Poderoso, o Deus que nós servimos. Não servimos a igreja. Servimos ao nosso Senhor, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Eu vibro quando ouço um testemunho na televisão de um milagre, de uma bênção. Eu chego até a chorar de alegria. E não falar: não sei não, esse cara aí faz umas coisas esquisitas, e não sei o que. Ele usa o óleo, ele usa a água, ele usa a rosa, ele usa aquilo. Que importa que a pessoa foi liberta? Não sei não, ele foi curado no sábado não pode curar. Não sei não, ela recebeu oração, mas a pessoa que fez oração não tinha o véu na cabeça. Eu não aceito não. Que sentimento, irmãos. Que sentimento mesquinho. Irmãos, nós temos que vibrar com as bênçãos que Deus tem feito. Não importa a placa, não importa o local, irmãos. Não importa. É o nosso Deus que está operando. É o nosso Deus que está agindo. Não. Ele foi liberto, a região foi liberta, mas nós perdemos os porcos. Sai daqui, Senhor Jesus. Senão nós vamos perder os outros porcos que sobraram ainda. Em vez de glorificar o nome do Senhor, expulsar o Senhor da região, irmãos. Você está entendendo agora por que o Senhor Jesus permitiu que os demônios entrassem nos porcos? Para tratar a ganância daqueles porqueiros que acabaram expulsando o Senhor. Deus sabe de todas as coisas. O Senhor Jesus não permitiu que os demônios entrassem nos porcos porque os demônios pediram: deixa entrar. Não, era plano de Deus para tratar a ganância dos porqueiros. O Senhor Jesus, quando chegou na outra margem, ele tinha inúmeros propósitos para Gadara. Inúmeros propósitos: libertar o rapaz, libertar a região, tratar os porqueiros. E tem outros propósitos. Marcos 5,15 diz: e foram ter com Jesus e viram o endemoniado,
o que tivera a legião assentado, vestido em perfeito juízo e temer. Então o rapaz estava limpinho, roupinha toda passadinha, né? Aquele que vivia no sepulcro, se rasgando, devia até estar perfumado, né? E aí eles viram o testemunho da obra do Senhor, um grande milagre, uma grande transformação, um endemoniado violento, preso com correntes, que andava nu pelos sepulcros, estava liberto, limpo, vestido, e acrescenta em minha observação, perfumado. Glória a Deus, né? Então uma grande transformação de vida. Deus é o Deus transformador de vidas, assim como transformou a minha, assim como tem transformado a sua vida. E o inimigo se levanta para impedir as transformações do Senhor, para impedir o cumprimento dos propósitos de Deus. Se levanta com tempestade, se levanta com pessoas perturbadas, né? Se levanta até com pessoas que estão vendo os seus lucros diminuindo, como for o caso dos porqueiros, né? Se levantam contra a obra do Senhor. Versículo 18 ao 20 diz: entrando ele no barco, rogava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis. Decápolis era um grupo de 10 cidades, né? Quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Entenda, irmãos, grande propósito de Deus em toda aquela situação era transformar aquele homem endemoniado, perturbado, num grande evangelista naquela região. Se Jesus falou: não, você não vai comigo não, você vai aqui e vai pregar a palavra, vai dar o seu testemunho, vai evangelizar. Entendam agora por que o demônio judiava daquela pessoa, por que o demônio possuía aquela pessoa. Irmãos, o diabo sabe quem tem um chamado, o diabo sabe quem tem um chamado de Deus para fazer a obra. Por isso ele possui, por isso ele atormenta, por isso ele envia tempestade, por isso ele envia demônios, por isso ele manipula toda a região. Entendam, quanto maior o seu chamado, maior vai ser o ataque do inimigo. Ou eu quero ser um grande evangelista, grande pregador da palavra, eu quero dar muitos frutos para Deus. Então se prepara para um grande ataque do inimigo. O inimigo sabe, irmãos, quanto maior a bênção, quanto maior o chamado, maior será o ataque do inimigo. Entenda, irmãos, o propósito do Senhor se cumpriu. Deus colocou aquele gadareno naquela região, porque Deus tinha um propósito, fazer dele um evangelista. E o demônio, sabendo do chamado, o possuiu. Numa brecha entrou, o possuiu, com uma legião de demônios. Era uma pessoa rejeitada por todos, fugiam dele, achavam: ah não, esse não tem mais jeito, esse não tem jeito não, não tem jeito. Irmãos, não há essa conversa de não tem jeito para Deus, para o Senhor Jesus. Se o Senhor Jesus libertou o endemoniado gadareno, ele pode libertar qualquer um. Não, mas eu conheço um lá no meu serviço, pastor, que olha, não, só o sangue de Jesus, né? Irmão, aquela pessoa vai ser liberta pelo Senhor e vai servir o Senhor. Entenda, irmãos, quanto maior é. Vocês viram um caso do Senhor Jesus, mandou matar todas as crianças para acabar com o Senhor. No caso de Moisés, também mandou matar as crianças, né, para ir pedir o libertador de vir. Quanto maior a bênção, quanto maior o chamado, maior vai ser o ataque do inimigo. E aqueles que você hoje não dá um tostão furado por ele, que é perturbado e endemoniado, Deus vai libertá-lo. Deus vai libertá-lo e Deus vai usá-lo.
Porque foi para isso que Deus colocou ele no mundo. Deus não colocou ninguém no mundo para ser perturbado, para ser endemoniado, para ter uma legião de demônios, para sofrer. O inimigo faz isso, com os seus enganos, com as suas manipulações, com as suas sutilezas, os seus ataques. Ele faz isso. Mas quando o poder de Deus chega, em nome de Jesus, a pessoa é liberta e ela entra no trilho, ela entra no caminho, ela entra no plano de Deus, ela entra nos propósitos do Senhor. Entenda, irmãos? Não podemos abrir mão de ninguém. E saiba, quanto mais violento for o ataque, né? E Deus, você lembra do Moisés? O Moisés foi perseguido no nascimento. E depois, irmão, ele era meio perturbadinho, Moisés. Ele era briguento, Moisés. Não podia ver alguma contenda que ele se intrometia. Ele chegou até matar um egípcio. Aí o que Deus fez com ele? Tirou o chamado. Não, esse não vai ser mais o libertador, não. Matou um egípcio? Não. Deus permitiu que ele fosse por um presídio de segurança máxima, chamado deserto. E lá ele ficou. E a palavra do Senhor diz em Números: tornou-se Moisés a pessoa mais mansa sobre a face da terra. É isso. A pessoa briguenta, pavio curto, espoleta, Deus transforma. Transformou Moisés, transformou esse endemoniado aqui. Tudo para que o sirvamos. Então, o inimigo levanta tempestades, envia demônios, mas maior é o poder de Deus que vence tudo isso. Persevere com o poder de Deus. Irmãos, a quem muito foi dado, muito será cobrado, e também muito será atacado. O diabo, ele não chuta cachorro morto, né, como dizem por aí. Não atira pedra em árvore seca. Ele sabe quem tem um chamado. Quanto maior forem as suas lutas, maiores serão as bênçãos de Deus sobre a sua vida. É diretamente proporcional, né? Mas Deus transforma as lutas em vitórias, como transformou aqui. Persevere, expulse os demônios, porque Deus liberou grandes bênçãos para nós. E nós vamos tomar posse. Não vai haver tempestade que vai nos impedir. Não vai ter pessoas endemoniadas que vão nos impedir. Não vai ser manipulação alguma que vai nos impedir. Engano algum que vai nos impedir. Os propósitos de Deus vão se cumprir sobre as nossas vidas. As promessas de Deus vão se cumprir sobre as nossas vidas. Só tem uma possibilidade de não se cumprir: se você desistir, se você se afastar. Mas se você perseverar, Deus cumpre. Deus é fiel. Ele cumpre a parte dele no contrato. Sempre cumprirá. Eu quero compartilhar com vocês o que diz Efésios 6:12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Esse texto nos revela que não devemos lutar contra pessoas. Devemos sim perdoá-las e amá-las, seja qual for a ação delas. É ordem de Deus. Mas devemos expulsar, devemos combater, lutar contra os espíritos malignos e enganadores, demônios que manipulam e dominam a mente das pessoas, enganando-as e tornando-as más. Espíritos que agem na mente, levando pessoas ao crime, trazendo doença, miséria, vício, medo, depressão, doenças mentais, perversões sexuais, corrupção e toda a série de males. Tais espíritos malignos, demônios, têm a principal meta de nos destruir, roubando a nossa salvação. Esses espíritos enganam boas pessoas. Só o Espírito Santo de Deus tem legalidade espiritual para agir em nossas vidas. Em João 8,44 revela que o diabo é o pai da mentira e líder de todos os espíritos que usam o engano e a mentira para nos afastar do verdadeiro Evangelho de Cristo, o Evangelho que cura, que liberta e que salva.
Era prática constante do Senhor Jesus combater tais espíritos enganadores. Há mais de 200 citações no Novo Testamento. Seja discípulo do Senhor, seja um imitador de Cristo e combata-os também. É ordem do Senhor, obedeça. Perdoe e ame as pessoas, mas combata e expulse os espíritos malignos, os espíritos enganadores, para que as pessoas sejam curadas e sejam libertas. Obedeça a ordem do Senhor. Curai enfermos, expulsando espíritos, em nome de Jesus. Amém? Fiquem na paz do Senhor. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Jesus, está vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Precisamos da ajuda de Deus através de você que nos assiste, para manter este programa no ar. Oferte, faça um voto com Deus, é bíblico. Semeie na obra do Senhor, que o Senhor da obra te recompensará. Abaixo está a nossa conta do Banco Bradesco, agência 2920, dígito 3, conta corrente 7777, dígito 1. Agradecemos e fiquem todos na paz do Senhor.